O tempo todo. Amém. É uma honra estar aqui. Praise God. Louvado seja Deus. You enjoyed your first lady this morning? Eu gostei bastante da primeira dama falando hoje de manhã. Amém. Amen. Amém. So this morning, Nessa I'm going manhã, to pray, eu vou orar. and then I just want to talk about some different phases of a growing church. E eu quero falar um pouquinho sobre as diferentes fases de uma igreja em crescimento. Amen. Amém. Father, we just thank you for this day. Pai, nós te agradecemos por esse dia. We thank you for your loving kindness, for your mercy. Te agradecemos pela tua bondade, as tuas misericórdias. We thank you because you love us. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama. And because you love us, E porque o Senhor nos ama, we love you, nós te amamos. we love each other, Nós amamos uns aos outros. and we love others. E nós amamos os outros. I thank you for the ability to walk in love. Eu te agradeço pela habilidade de andar em Because you're amor. God, Porque o Senhor é Deus. and you've made us to be like you. E o Senhor nos fez ser assim como o Senhor é. And we know that you are a God of love. E sabemos que o Senhor é Deus de amor. And because you're a God of love, E porque o Senhor é Deus de amor, we're people of love. nós somos pessoas do amor. We know how to walk in love Nós sabemos como andar em amor. because we get closer and closer to you. Porque podemos estar mais próximos And de as we get to Ti. know you, E enquanto nós te conhecemos, you teach us to do the things that you want us to do Os- and you equipped us to do. o Senhor nos ensina a fazer as coisas que o Senhor nos equipa para fazer. And as we go before your word E today, enquanto vamos diante da Tua palavra hoje, just sharing some testimonies and some experiences compartilhar de alguns testemunhos e algumas experiências of a growing church, de uma igreja em crescimento, we just pray that your words will word my mouth. nós oramos que a Tua palavra esteja na minha boca And the hearts of the people are open to e receive. que os corações das pessoas estejam abertos para receber. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Louvado seja Deus. Praise God. Louvado seja Deus. If you would turn with me to Genesis chapter 2. Se você puder ir comigo para Gênesis capítulo 2. Praise God. Amen. Amém. Louvado seja Deus. In verse 27, No verse 26. No versículo 26, And God said, Gênesis 2, 26? Genesis 1, I'm sorry. Desculpa, é Gênesis 1, 26. And God said, let us make man in our image, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, after our likeness, conforme a nossa semelhança. and let them have dominion over the fish of the sea, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, and over the fowl of the air, sobre as aves dos céus, and over the cattle, sobre os animais, and over all earth, sobre toda a terra over every creeping thing that creepeth upon the e earth. sobre todos os répteis que rastejam pela terra. So God created man in his own image. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. In the image of God, E na imagem de Deus, created he him. Deus o criou. Male and female, Homem e mulher created he them. os criou. Now we find out in this passage of scripture, Nós- and as your first lady was telling us this morning, Nós encontramos em várias escrituras, e a sua primeira dama estava falando hoje pela manhã, that God made everything out of nothing. que Deus fez tudo do nada. And he made it and he saw it as good. E ele fez aquilo tudo e ele viu que era bom. And sometimes we have to look at things, E às vezes nós temos que olhar para as coisas, and sometimes we have to approach it as faith and see it as good. e às vezes a gente tem que se aproximar dessas coisas em fé e ver que elas são boas. But sometimes we just have to speak it and Mas- not even look Às vezes a gente tem só que falar e nem olhar para until aquilo, it's good. até que se torne boa. So we realize from this passage of scripture that the way I like to say it is that God showed us Então, how to act like him. Nós reconhecemos nessa passagem das Escrituras, eu gosto de dizer que Deus ele quer que nós ajamos como Ele. He created us in his image, Ele nos criou à sua imagem, in his likeness, à sua semelhança, to be like him. para sermos como Ele.
So what do we see that he did in this passage of scripture? Então, o que é que nós earlier? vemos, o que ele fez aqui nessa passagem das Escrituras mais cedo? He used his speech Ele usou o seu discurso to call things into existence. para chamar as coisas à existência. And one of the aspects that's really important E uma das coisas, ou dos aspectos que são mais importantes in a growing church numa igreja em crescimento, is, first of all, realize you're going to always be growing. é primeiramente reconhecer, você vai estar sempre crescendo. Not just in numbers, Não só em números, but in your character, mas no seu caráter, in your behavior, nos seus comportamentos, and in and seeing yourself the way God sees you. e se ver da forma como Deus vê você. We have the church has been in existence for 40 years. A nossa igreja existe há 40 anos. We've been in ministry a little longer than that. Nós estamos já no ministério um pouquinho guess what? mais do que isso, mas sabe de uma coisa? We haven't arrived. Nós ainda não chegamos lá. We're still growing. Nós ainda continuamos crescendo. Personally Pessoalmente and as a church. e corporativamente, como igreja também. So you'll always be growing. Então você vai estar sempre crescendo. Amen. Amém. So you have to realize that you're always growing. You're always taking more steps. Então você tem que reconhecer, você está sempre crescendo, sempre tomando outros passos. You must get God's heart on his purpose of the church. Você precisa receber do coração de Deus o propósito para a igreja. Because every church, every local assembly may have some differences. Porque cada igreja, cada assembleia local tem as suas diferenças. But you have to find out what is the purpose of your local assembly. E você tem que descobrir o propósito da sua assembleia local. That's just like you have to know God's heart. Assim como você precisa conhecer o coração de Deus, You have to know your pastor's heart. você tem que conhecer o coração do seu pastor. You know what he has to know what his vision is for Sabe- this church to accomplish. Sabe, você quer pegar junto com a visão que ele tem para essa igreja. And you have to get in agreement with it E você tem que concordar com aquilo and have to run with it. e and correr com isso e ajudá-lo. Because we need the help of the congregation. Porque nós precisamos da ajuda da congregação. Then as pastors, we have to not allow ourselves to be pressured into doing something E como pastores, nós não podemos nos permitir estar debaixo de pressão para fazermos algo. that God has not told us to do. Algo que Deus não nos disse para fazer. I mentioned on yesterday, in the session on yesterday, Eu mencionei ontem, na sessão de ontem, that one of the things that we learned is that we can't offer to people what they don't want. uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente não pode oferecer às pessoas aquilo que elas não querem receber. Pastors have such a heart for our people Os pastores têm um coração tão grande para com o povo that we just want to give them things, que a gente quer dar a eles coisas. and sometimes they're not ready for it. E às vezes eles nem estão preparados para aquilo. So, we just have to slow down and just wait on God Então a gente tem que diminuir o ritmo um pouco e esperar em Deus when He tells us to do something. e ouvir dele quando ele quer que nós façamos algo. I know there's been some times where God has put things in a bishop's heart about where he wants them to establish a church or whatever, and it could be 5 years before God says, okay, do it now. Ok, já houve momentos em que Deus falou para o bispo sobre estabelecer uma igreja e às vezes o tempo era daqui 5 anos, por exemplo. And I know there was a man, and I don't know how many of you know or heard of T.L. Osborne. Eu não sei se alguém que já ouviu falar de T.L. Osborne. And he said that he was praying to God one day, E ele estava orando a Deus um dia, which he did often, o que ele fazia com frequência. and he was getting what God wanted him to do. E ele estava recebendo de Deus o que Deus queria que ele fizesse. And that's when God talked to him about his call overseas. E foi quando Deus falou para ele sobre o chamado dele internacionalmente. So he gets excited and he's thrilled to do what God told him to Então do. ele está empolgado, querendo fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. So he packs up and he goes. E aí ele arruma as malas e vai.
And when he gets there, E quando ele chega lá, he gets down on his knees ele ajoelha and he prays to God e ele ora a and Deus. say, God, I'm here. E ele diz, Deus, eu estou aqui. What now? E agora? And God's response to him was, E a resposta de Deus para ele foi, what are you doing here? There. o que você está fazendo aí? Because God didn't tell him to do that. Porque yet. Deus não tinha dito ainda para ele fazer aquilo. So we have to watch the timing. Então a gente tem que observar o tempo. We have to make sure we're in God's timing. A gente tem que ter a certeza que estamos no tempo de Deus. And sometimes in our congregation in Michigan, E às vezes na nossa congregação lá em Michigan, they'll hear Bishop say something, eles ouvem o bispo falar algo, the congregation, a congregação, and then they're always, well, when are we going to do it? When are we going to do it? When are we going to do it? todo mundo perguntando, e aí, vamos fazer quando? Quando é que a gente vai fazer? Quando é que a gente vai começar? Calm down. Calma, calma. You have to have the timing of God no matter what he tells you to do. Você tem que ter o tempo certo de Deus, não importa o que ele fale. You have to make sure you're in the right timing. Você tem que ter certeza que você está no tempo certo. Amen? Amém? Praise God. Louvado seja Deus. You don't want to lose your focus. Você não quer perder o seu foco. You have to keep your focus. Você tem que manter o seu foco. Your focus has to be on God. E o seu foco tem que estar em Deus. If your focus ever gets off of God, Se o seu foco sair de Deus, you're going to make a mistake. você vai cometer erros. That's not doubt. Isso não é dúvida, That's the facts. isso é um fato. We have to learn how to follow God in every area of our lives. Nós temos que aprender a seguir a Deus em todas as áreas da nossa vida. You know, God has spoken to me sometimes and just told me this is not the time to go into that store. I'm in the parking lot parked. E sabe, Deus já falou comigo, esse não é o tempo de você entrar naquela loja. E eu já estava lá no estacionamento, estacionando o carro. And I have to start my car back up E and leave. eu tive que reiniciar meu carro e sair de lá. And this is the problem when things like that, when God speaks to people sometimes, E esse é o problema, que quando Deus fala com pessoas, às vezes, and nothing happens, e nada acontece, because, you know, our imagination gets to thinking something's going to happen in that store. That's Por- why God don't want me there. porque a gente começa a imaginar, então algo vai acontecer dentro daquela loja, por isso que Deus não me quer lá. So then we start stuck in, because nothing happens, E porque nada acontece, we start second thinking God. a gente começa a ficar tentando adivinhar Deus. Did God really say that? Deus realmente disse aquilo. But we have to understand that maybe you were a target and nothing happened because you weren't there. Mas você tem que entender que talvez você não foi o alvo justamente porque você não estava lá naquela loja. We have to get to the place where we can obey God immediately. Nós temos que chegar a um ponto de obedecer a Deus imediatamente. That takes practice. E isso leva prática. Start with the little things. Começa com as coisas pequenas. Start with the small things. Começa com coisas pequenas. So that when the big things come up, you are already out of the place of harm. Para que quando as coisas grandes começarem a acontecer, você já está praticando aquilo. Because you heard God. You heard from God Porque você ouviu de Deus and you obeyed Him. e você obedeceu a Ele. Don't worry about how other people think. Oh, you just got here. Why did you leave? It don't matter. Não se importe com o que as pessoas vão dizer, mas você acabou de chegar aqui, já está indo embora. Isso não importa. You have to stop thinking about what other people think about Você you. tem que parar de ficar pensando no que as outras pessoas pensam de você. And spend more time thinking about what God thinks about E you. gaste mais tempo pensando naquilo que Deus pensa a seu respeito. Like I said, make a decision to immediately obey the word of God. Como eu disse, tome uma decisão de obedecer a Deus imediatamente. Not necessarily because you feel like obeying, Não necessariamente porque você está afim de obedecer, but because God's word is true. mas porque a palavra de Deus é verdade. See, God can take a fact, Sabe, Deus pode pegar um fato and the fact
let's say it's something where maybe your doctor gives you a bad E report. o fato seja, talvez, o médico te deu um relatório ruim. So the facts may be, this is what the x-rays or whatever the doctor says about your body, what's going Então, on. o fato pode ser que alguma coisa mostrou no raio-x que está acontecendo com o seu corpo. But when you understand that God's word is true Mas quando você entende que a palavra de Deus é a verdade, and you act on his word, e você age na palavra dele, God's word changes the facts. a palavra de Deus muda os fatos. And it will continually change the facts until the facts line up with the truth of God's word. E vai continuar mudando os fatos até que os fatos se alinhem com a palavra de Deus. Now, I know there's a saying in the church, God said it, I believe it, that settles it. Eu sei que tem um ditado na igreja, Deus disse, eu creio e ponto final. But we have to get to the place where we develop this kind of attitude. Mas nós temos que chegar a um lugar de realmente desenvolver esse tipo de atitude. God said it, Deus disse, that settles it. isso resolve. Therefore, I'm going to believe it. Portanto, eu vou crer nisso e pronto. Because whether or not you believe it or not, Porque você If God crendo said it, it's ou settled. não, se Deus disse, está resolvido. so it's our advantage to place ourselves in belief, in Então- an agreement with God's word, Então, é para nossa vantagem de nos colocar em um lugar, uma posição de crer na palavra de Deus. so we can take advantage of what's already been settled. Para nós tomarmos vantagem daquilo que já foi resolvido por Ele. That attitude of God said it, that settles it, Essa atitude de Deus disse e está tudo resolvido, will always keep you in a receiving mode. vai sempre te manter em um módulo de receber. In other words, when you have the attitude that I see this in the word of God, Quando você, em outras palavras, quando você tem uma atitude, eu vejo isso na palavra de Deus, that settles it, isso está resolvido, I'm going to put myself in line with what God said, eu vou colocar minha vida em linha com aquilo que Deus disse, then it'll change everything in your life. então todo o resto na sua vida vai mudar. You'll be able to receive, you'll hear the word, and you'll be able to immediately Você vai receive it, ouvir a palavra e ser capaz de recebê-la imediatamente. believe it, Crer nela, speak it, falar and act on it, falar e agir sobre ela. and continue to be good ground E continuar sendo uma boa terra. every time the word of God comes. Toda vez que a palavra de Deus chega Because até you receive você. it. Porque você recebe bem. So if we're receiving the word of God all the time, Então, se estamos recebendo a palavra de Deus o tempo todo, you're coming to church, Você- you're doing your devotion every day, você está vindo para a igreja, faz o seu devocional diariamente, you're reading the word of God every day, você está lendo a palavra de Deus todos you're- os dias, and you're receiving that word within your heart. e você está recebendo essa palavra no seu And you- coração, You're making the adjustments that you need to make. e você está fazendo os ajustes que você precisa fazer, You will continue to grow. você vai crescer continuamente. And when we get ourselves in that place, E quando nós nos colocamos nesse lugar, instead of doing 1, 2, 3, ao invés de 1, fazer 2, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 3, make the 4, devil 5. mad. I'm not saying you won't make a mistake Eu não estou falando que você não vai cometer erros. and that you won't take steps E backwards. que você não vai dar alguns passos de retrocesso. But if you were up there on 5 Mas se você está lá no passo número 5, and you took 5 steps back, e se você retrocedeu 5 passos, then you want to make sure that you at least get further than where you went então back. você tem que ter a certeza de ir mais longe ainda do que você acabou retrocedendo. So the next time you make a mistake, Então, da próxima vez que você cometer um erro, you ain't way back there. você estava lá atrás. You still have moved forward. Você ainda assim conseguiu se mover. And every time you do E that, toda vez que you're você growing faz isso, você está crescendo. and you're getting closer to what God wants for E you. você está mais perto daquilo que Deus quer para você. That's what God wants for us. É isso que Deus quer para nós. Some of us, Alguns de nós, well, all of us, bem, todos nós,
are so far behind where God wants us to be Estamos tão atrás daquilo, tão distantes daquilo que Deus quer que nós sejamos, because we've allowed the circumstances porque nós permitimos que as circunstâncias to hold us back. nos segurassem. Now, for me, Agora, para mim, God speaks to me in phrases. Deus fala comigo em He'll just frases. say phrases to me. Ele fala frases comigo. And yesterday I mentioned that E ontem eu a little bit of my mencionei testimony um pouquinho sobre o meu testemunho. about when I was 2, I was on my deathbed and I got healed under a tent meeting. Dois testemunhos. Primeiro, quando eu estava no leito de enfermidade e fui curada. And a number of years ago, the Lord said to me, E alguns anos atrás o Senhor disse para mim, that same anointing that went into your body when you was 2 is aquela still there. mesma unção que entrou no seu corpo quando você tinha 2 anos de idade ainda está aí. Because God doesn't take anything away. Porque Deus não tira nada. Once He gives it to you, Uma vez que Ele te dá, it's yours. é seu. So then He said to me, He said, E então it ele, is your responsibility então ele me disse, é sua responsabilidade to stir that gift up. de despertar esse dom. You have to stir that gift up. Você tem que despertar esse dom. Now, when He talked to me about it, He was talking about healing. Agora, quando ele falou comigo, ele estava falando comigo sobre cura. But everything God gives us Mas tudo que Deus nos dá is a gift. é um dom. Everything He gives us is a gift. Tudo que Ele nos dá, aquilo que Ele nos dá é um dom. Salvation, Salvação, the Holy Ghost, o Espírito Santo, healing, cura, prosperity, prosperidade. everything we look at is all a gift that God gives us. Tudo que a gente olhar, você vai perceber que é um dom que Deus nos dá. It's our responsibility to stir that gift E é up. nossa responsabilidade de despertar aquele dom. A couple of ways that you can stir that up Algumas formas de como você pode despertar. is about your confessions. O dom é pelas suas confissões. By speaking the word, Falando confessing the word. a palavra, confessando a palavra. I believe the most effective way and the fastest way to stir it up Eu creio que a forma mais efetiva e mais rápida de despertar o dom is praying in tongues. é orando em outras línguas. The more you pray in tongues, E quando você ora em línguas, the more you stir up that gift on the inside of you. quanto mais você está despertando aquele dom dentro de você. It's not your pastor's job to stir up the gift in you. Não é o trabalho do seu pastor despertar o dom que há em você. It's not the staff's job to stir up the gift in you. Não é o trabalho da equipe ministerial despertar o dom We can dentro encourage de you. você. Nós podemos te encorajar. We can teach you, Nós podemos te ensinar, but you have to do it. mas é você que tem que fazer. We can't take your tongue and make it just go whatever way. So A you can gente não speak in pode tongues. pegar a sua língua e fazer ela se mover para você falar em línguas. And if we could, E se pudéssemos fazer or you isso, gave us the opportunity to do it, ou se você nos desse a We'll oportunidade probably para try to do fazer, it. a gente tentaria mesmo fazer. because we love you that much. Porque a gente te ama tanto assim. But we can't do it. Mas nós não podemos fazer. All we can do is feed you the word, Tudo que podemos fazer é te alimentar com a palavra. encourage you on getting a closer relationship with God, Encorajar você a ter um relacionamento mais de perto com and Deus. keep encouraging you. E continuar te encorajando. But you have to do something Mas yourself. você tem que fazer algo por si mesmo. So sometimes we can, as ministers and pastors, we can be cheerleaders. Então, às vezes, como You can do it. pastores Go for e it. ministros, a gente é um líder de torcida. Você pode, vai lá. But you still got to do it. Mas é você ainda assim que tem que fazer algo. When you go to a soccer game Quando você vai para um jogo de futebol and you're in the stands e você está na and arquibancada you're cheering your team e on, você está torcendo pelo seu time, you can't make the goal. você não pode Right word, goal. fazer o gol. É a palavra certa, gol? É isso All you mesmo. can do is encourage them to Tudo make que it. você pode fazer é encorajar os jogadores a marcar o gol. But they have to make it. Mas é o jogador que tem que marcar o gol. They have to do it. Eles têm que fazer. They have to kick that ball. Eles têm que chutar aquela bola.
And that's how we as pastors are. E We're é encouraging you. assim que nós pastores somos, nós estamos encorajando vocês. Get that ball in the net. Pega aquela bola e coloca na rede. But if you don't even pick your feet up, Mas se você nem levanta o pé do chão, nothing's going to happen. nada vai acontecer. So you don't just come here to sit and get the word and go home and live the rest of the week until you get the word again. Então você não entra aqui, recebe a palavra, vai para casa e vive de qualquer jeito até a próxima semana de novo. You have to act on the word Você that's shared with you. tem que agir na palavra que nós compartilhamos com você. And you have to find a way every day to act on it. E você tem que encontrar uma forma de todos os dias agir sobre a palavra. Amen? Amém? And for some of us, E para alguns de nós, we're going to have to do it 2 and 3 and 4 times a day. a gente vai ter que fazer 2, 3, 4 vezes por dia. In other words, you do what it takes for E, you. em outras palavras, você faz o que é necessário para você. Don't allow other people to tell you it don't take all that. Não permita outras pessoas dizer para você, aqui não precisa disso tudo não. You know yourself. Você se conhece. And be honest with yourself. E seja honesto com si mesmo. And then do what it takes. E faça o que for necessário. Amen? Amém? If I want to stay the size I am, Se eu quero permanecer no peso que eu estou, I can't eat dessert. eu não posso ficar comendo sobremesa. I can't eat the other things that Eu não posso ficar normally I would eat. comendo I just can't. outras coisas que normalmente eu comeria. Simplesmente eu não posso. And I've noticed as I get older, E eu notei que enquanto eu fiquei mais velha, my body can't handle it. meu corpo não consegue lidar com isso não. I just can't handle it. Eu- I got to let it go Eu não consigo, I então gotta eu tenho que abrir sacrifice mão, eu tenho que me on the sacrificar, altar. keep sacrificar o corpo no altar e seguir em frente. No matter how good it looks, Não importa o quão pareça bom, it don't look good on me. não vai parecer bem em mim aquela sobremesa. So I have to leave it alone. Então eu tenho que deixar a sobremesa de So you have to lado. make a decision. There's some things in your life. I'm talking about food. Eu tô but falando- sometimes it could be friends. Eu estou falando que você tem que deixar algumas coisas de lado. Eu estou falando de comida aqui, mas pode ser amigos. It would never be your spouse. Nunca vai ser o seu cônjuge, viu? Your spouse you have to put on the altar. O seu cônjuge você coloca no altar. And let God deal with them. E deixa Deus lidar com o cônjuge. It would never be your children. Nunca vai ser também os seus filhos. And we have to obey the word of God and training them in the admonition of the Lord Nós- so they can't get away from it. Nós temos que treiná-los em admoestão no Senhor para eles saírem daquilo. But there's other things in our lives Mas existem outras coisas na nossa vida that we know que nós sabemos we can't touch. que nós não podemos tocar. It may not be the same thing for your neighbor. Pode não ser a mesma coisa para o seu vizinho que está aí perto. It may not even be the same thing for your spouse. Talvez nem seja a mesma coisa para o seu próprio cônjuge. But if you're honest with yourself, Mas se você for honesto consigo mesmo, you can't just watch anything on TV. você não pode simplesmente assistir qualquer coisa na televisão. You just can't go see any movie. Você não pode simplesmente ir assistir qualquer tipo de filme. Some things you just have to cut loose. Tem coisa que você tem que cortar, It's done. acabar com aquilo. I can't deal with it. Não posso lidar com isso não. It's going to mess up my mind. Isso vai bagunçar minha cabeça, It's going to make me have to go harder vai fazer com que eu tenha que me Than I've esforçar ever went before mais forte do to que get back antes to where God wants me. para voltar para aquele lugar onde Deus me quer. So some things we just have to walk away from. Então tem coisa que a gente tem que se desviar delas mesmo. Find something godly to replace it. Encontre algo de Deus para substituir aquilo. I didn't say we didn't have to love people. Eu não disse que a gente tem que amar pessoas, We still have to love people. deixar de amar pessoas. A gente ainda ama as pessoas. We still have to be
and walk in love with them. A gente ainda assim tem que andar em amor com as pessoas, But we do not have to tolerate their sin. mas a gente não tem que tolerar o pecado delas, não. We do not have to celebrate their A sin. gente não tem que celebrar o pecado delas. We do not have to let them push their sin on us. A gente não tem que deixar essas pessoas colocar o pecado delas sobre nós, empurrar para cima de nós. If you can't let go of the world, Se você não pode abrir mão do mundo, you cannot get close to God. você não pode se aproximar de Deus. You have to place yourself in agreement with God. Você tem que se colocar em concordância com Deus. You have to find out what God says about you. Você tem que descobrir o que Deus diz a seu respeito. Who God thinks you are. Quem Deus pensa que você é. Or should I say how God sees you. Ou eu deveria melhor dizer como é que Deus vê você. What God sees about you. O que é que Deus vê e fala a seu respeito. And you have to get in agreement with that. E você tem que entrar em concordância com isso. You know, when we get in agreement with God, Sabe, quando nós entramos em concordância com a and vontade we de begin to Deus, see ourselves the way God e nós sees us, começamos a nos ver da forma como Deus nos and we vê, begin to say about ourselves what God says, e nós começamos a dizer a nosso respeito o que Deus diz a nosso depression respeito, cannot come near you. depressão não pode chegar nem perto de você. It won't stick Não vai ficar perto, because you've already made a decision that God's word is true. porque você já tomou uma decisão de que a palavra de Deus é a Now verdade. you made a decision that I'm going to accept what God says about me, E agora você tomou a decisão de aceitar aquilo que Deus diz a seu respeito. and that I'm just going to agree with God. E eu simplesmente vou concordar com anybody Deus. attacks you, E quando qualquer pessoa te atacar, You just agree with God. você só concorda com Deus. But what is God? Remind yourself what God says about you. Você se lembra do que é que Deus diz a seu respeito. And you don't even have to answer for every negative word that someone says about E you. você não to tem que them. responder para as pessoas toda palavra negativa que elas têm a dizer a seu respeito. You just have to remember what God says about you. Você só tem que se lembrar daquilo que Deus diz a seu respeito. And just say it up under your breath. E Just só falar That's not aquilo me. no This seu is me. suspiro mesmo. What God said É about ass- me. isso é o que Deus fala a meu respeito. This is me. Isso sou eu. I am what He says. Eu sou aquilo que Ele diz. Not what you say. Não o que você disse. I don't accept it. Eu não aceito isso. I accept what God's word says. Eu aceito o que a palavra de Deus diz. When you do that, you won't get encouraged. Quando- Discouraged. Quando você faz isso, você não vai ficar desencorajado. You will get encouraged. Você vai ficar encorajado. You know, that's what David said about himself in the cave. Sabe, foi isso que Davi disse de si mesmo dentro da caverna. He saw himself the way God saw him. Ele se viu da forma como Deus o via. He didn't agree with what other people were saying about him. Ele não concordou com aquilo que as outras pessoas estavam dizendo a respeito dele. Well, he did have a point where he was depressed, but he got himself out. Bem, teve um momento que sim, ele ficou deprimido, mas ele saiu daquilo. He knew what to use. He knew what his weapons were Ele sabia o que usar, ele sabia quais eram as suas armas. and what weapons he needed to use. E quais armas ele precisava usar. And the weapons he decided to use at that point E a arma que ele decidiu usar naquele tempo was his words to himself. foi as palavras para ele He mesmo. spoke to himself. Ele falou consigo. The Bible says he encouraged himself. A Bíblia diz que ele se encorajou. Don't just wait on somebody else to encourage you. Ei, não espera outra Encourage pessoa te yourself. encorajar, encoraja-se a si mesmo. Encourage yourself. Encoraja-se a si mesmo. But you can't do that if you don't know what God says about you. Mas você não pode fazer isso se você não sabe o que Deus diz a seu respeito. So always keep the word in front of your face. Então sempre mantenha a palavra diante da sua face. I would encourage you to add to your confession Eu encorajaria você a acrescentar às suas confissões, on a daily basis confissões diárias, what God says about you. o que Deus diz a seu respeito. Amen? Amém? Because if you say it, the more you say it, Porque quanto mais você vê, the more you see it, mais você vê, the more you receive it, mais você Believe it. recebe, crê. the more you'll say it. Quanto mais isso, mais você vai falar.
In the middle, you'll act on it. E mais ainda você vai agir sobre aquilo. See, while she was down here like this, Sabe, enquanto Rebeca estava aqui she's abaixo, speaking to herself, ela estava falando para ela and she's mesma. beginning to say E ela começava a what God has dizer said about her. o que Deus dizia sobre So ela. now she's like, Então agora ela está... and it should be the last time that even happens when she gets down like this. E pode ser que essa seja a última vez que aconteceu que ela estava encurvada assim. Now she's experienced the power of speaking the word over Porque herself. agora ela experimenta o poder de falar a palavra sobre ela mesma. And once you experience it, you don't forget it. E uma vez que você tem essa experiência, você não esquece. So she might do like this, and then Então, like, ela and pode then fazer she say, assim. oh, wait. Ela pode fazer assim, começar This assim, is depois what ela God fala, says epa, about me. peraí, isso aqui é o que Deus fala a meu respeito. We'll pull the shoulders back, Vai put our colocar, head up. vai colocar a cabeça para cima, And no os matter how ombros many para trás, não importa quantas pessoas Attack us, nos ataquem, tell us we're crazy because we're Christians, nos diz que nós somos loucos porque somos crentes, talk about us, fala contra nós, we just keep walking. a gente continua andando. Because we know Porque nós sabemos que sabemos that God is on our side. que Deus é por nós. And since God is for us, E já que Deus é por nós, no one can be against us ninguém pode ser contra nós. and see any success. It won't work. Não haverá nenhum sucesso, não vai funcionar. So we have to continue on in God, no matter what the circumstances are. Então, nós temos que continuar em Deus, não importa as circunstâncias, No matter what others say, não importa o que outros digam, no matter who falls by the wayside, não importa quem é que fica caído à beira do caminho, we have to keep going on. nós temos que continuar avançando. We have to keep our focus on God. Nós temos que continuar com o nosso foco move em Deus forward. e avançar com Ele. We cannot give up. A gente não pode desistir. Give up to what? Desistir? Para quê? What are you going back to? Para onde é que você vai voltar? You have to make up your mind Você that I tem- know what I'm going for. Você tem que tomar uma decisão e dizer, eu sei para onde eu estou indo. I'm going for the high praise. Eu estou indo para o Prize. grande prêmio. The high prize. Para o grande prêmio. I'm going for the high mark. Eu estou indo para o grande alvo. I'm going for the mark that God has set before Eu estou me. indo para a marca, o alvo que Deus estabeleceu para mim. And nobody's going to hold me back. E ninguém vai me segurar. Each of you should have a favorite song Cada um de nós deveríamos ter uma música favorita that just works for you. que funciona para você. That just no matter what is going on around you, Que- what's going on, Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o que esteja acontecendo, that's a song aquela that will get you to the música place vai te levar para o lugar and the anointing of God e a unção de Deus that pulls you out of whatever the devil tries to do que to te you. tira para fora de tudo aquilo que o diabo tenta colocar você. When I started traveling in ministry, Quando I eu, would have a song quando eu comecei viajando no ministério, eu tinha uma música. that will immediately Eu ouvia uma música, eu tinha uma música que imediatamente quando eu ouvia, put me in the presence of God. me colocava na presença de Deus. I know what you're thinking. Eu sei que você está pensando. Praying in tongues will do that. Oração em línguas faz isso. But sometimes we can't trust ourselves to open our mouth. Mas às vezes a gente não pode confiar nem em nós mesmos abrindo a nossa boca. Sometimes you feel like, Às vezes você acha ou sente, I got to stand in front of all these people. eu tenho que ficar na frente de todas essas pessoas. And you know if you open your mouth, E sabe, se você abrir sua boca, you're going to say, I can't do it. você vai querer dizer, eu não posso, eu não consigo. So if I know that's what I have to do, Então, se eu sei que é isso que eu tenho que fazer, I will put on that song. eu vou ligar aquela música.
And I will pray that I'll play that song, and I would immediately. Eu vou tocar a música presence of God. e imediatamente eu vou estar na presença de Deus. It will get me to the place where I didn't care how people looked at me. Eu vou chegar a um lugar onde eu não me importo o que as pessoas pensam a meu respeito. It doesn't make a difference to me whether or not you agree with me. Não faz diferença nenhuma para mim se você concorda ou não comigo. I had an assignment, Eu tenho uma tarefa, uma From missão God. da parte de Deus and I was going to do it. e eu vou fazer essa missão. That's where I needed to get to. É para esse lugar que eu precisava chegar. See, I grew up with 12 brothers and sisters. Sabe, eu cresci com 12 irmãos e 9 irmãs. brothers, 3 sisters. 9 irmãos homens e 3 mulheres. And I was the type that I could always talk to my siblings one-on-one. E eu era do tipo que sempre conseguia falar com os meus outros irmãos um a um. But if one of my siblings joined us, Mas se um dos nossos irmãos, nossos outros irmãos, se juntasse à conversa, my mind went blank. minha mente ficava em branco. I couldn't talk. Eu não conseguia falar. My uncle called me the silent one. Meu tio me chamava a quietinha. Because if I can't talk in front of 2 of my siblings, Porque se eu não consigo falar na frente de 2 irmãos I meus, couldn't talk when they were visiting. eu não podia When falar the family was visiting. quando a família nos visitava, ou quando So eu I learned visitava how a to família. listen. Então eu aprendi muito a ouvir. I learned how to listen. Eu aprendi a ouvir. When my husband put me up for my first sermon, Quando o meu marido me colocou na minha primeira telling missão, myself, eu vou contar a I had written história. out my notes, Eu tinha feito toda and I went for 45 minutes as minhas anotações e eu fui por 45 minutos. like this, Assim, reading my notes. lendo as anotações. I refused to look at the people. Eu me recusava a olhar para o povo. I read what God gave me, Eu li o que Deus me deu and I sat down. e eu me sentei depois. So now when I'm asked to speak, I don't have a problem. E agora, quando me pedem para falar, eu não tenho problema need the nenhum. song. Eu não preciso de uma música. Because I have nothing in myself to say. Porque eu não tenho nada em mim mesmo para dizer. But I can tell you what God says. Mas eu posso te dizer o que Deus diz. Some of you that don't like to talk, that's quiet, Alguns de vocês que não gostam de falar porque são quietos, God can bring you out of that. Deus pode te tirar disso. And He will. E Ele vai tirar. That doesn't mean you have to talk in every situation. Isso não significa que você tem que falar em toda situação. Because I'm still a great listener. Porque eu ainda assim sou uma grande ouvinte. And I enjoy listening to people. E eu gosto de ouvir as pessoas. But I don't do that much talking. Mas eu não falo muito, não converso muito. I'll smile. So you know I'm listening to you. Então, I'll você vai respond. saber, eu vou te ouvir, If you você ask sabe me que eu estou te something- ouvindo e eu vou responder se você me perguntar algo. I'll respond if you ask me something in particular. Se você me perguntar algo em específico, eu te respondo. But I don't sit in front of people and talk for a long time. Mas eu não sento na frente das pessoas e converso por horas. If I don't have nothing from God to say, Se eu não tenho nada de Deus para dizer, if I don't have anything good to say, se eu não tenho nada bom para dizer, I'm going to try not to say it. eu vou ficar calada. That's a good point for a lot of your marriages. E isso é um bom plano, viu, para muitos casamentos. You don't have to say everything that pops into your head. Você não tem que dizer tudo que aparece na tua cabeça. You know, my husband used to get upset with me when we first got married and whatever, Sabe, o meu marido ficava chateado comigo quando a gente inicialmente se casou. because sometimes he would ask me Porque something, às vezes ele me perguntava algo and I would take my time on my response. e eu demorava para responder da forma como eu queria. And I have since learned E eu, desde então, aprendi that for a man, that's a disrespect. que to a para man. um homem isso é um desrespeito para So eles. when I explained to him why I did that, Então, quando eu expliquei para ele por que eu fazia daquele jeito, he don't have a problem anymore. ele não tem mais problema com isso. Because I have to take my time with what I say. Porque eu tenho que levar tempo para saber o que é que eu vou dizer. I take myself through a process before I respond to people. Eu me levo a um processo antes de responder às pessoas. And actually, it's a 2-point process. E, na verdade, é um processo de 2 pontos.
How would I feel if someone responded to me with what I'm about to say to them? Como é que eu me sentiria se alguém me respondesse da forma como eu estou para responder a essa pessoa agora? And the second one is, will God be pleased with what I'm about to say? E o segundo ponto é, Deus vai se agradar daquilo que eu tenho para dizer? Now, don't get the wrong idea. Agora, não confunda, não pegue a ideia errada nisso. I am not a pushover. Eu não sou uma pessoa que empurra as outras. I know what I'm supposed to do. Eu sei o que eu devo fazer. But sometimes we get hot Mas às vezes a gente and we fica, just want to just go off the top of our head. a gente fica acalorado e quer falar coisas no topo da cabeça daquilo que vem. Like when you and your spouse have intense fellowship. Tipo, quando você e o seu cônjuge têm uma comunhão intensa. Do you know what intense fellowship is? Você sabe o que é comunhão intensa? You're talking to each other, but you're losing control. Vocês estão falando um com o outro, mas estão perdendo o controle. You have to train yourself to slow down. Você tem que se treinar a ir devagar. You know, God can talk to you at any point. Sabe, Deus pode falar com você a qualquer momento. Let me correct myself. Deixa eu só me corrigir aqui. God does talk to you. Deus sim fala com você. Some of us have so much going on Alguns de nós tem tanta coisa that we acontecendo can't hear him. que a gente não consegue ouvi-lo. It's not his fault. Não é culpa dele, It's our fault. é nossa culpa. So train yourself to always hear from God. Então se treine de sempre ouvir de Deus. So you can always do good to people. Para você sempre fazer o bem para as Because pessoas. that's what God does for us. Porque é isso que Deus faz para nós. He always does good. Ele sempre faz o bem para nós. We are created in his image. E nós fomos criados à sua imagem. So we have to learn how to always do good to Então people. a gente tem que aprender a sempre fazer o bem para as pessoas. That's where God wants us to get to. É para lá que Deus quer que nós nos coloquemos nesse lugar. He wants us to love like him. Ele quer que nós amemos como Ele ama. He wants us to walk in love. Ele quer que nós andemos em amor. So from this day forward, Então, desse dia em diante, some of us have grown a little more than others. alguns de nós já crescemos mais que os outros. But ask God to show you Mas peça a Deus para te mostrar your strongest fault. quais são os seus erros maiores. And then ask him to show you how to conquer it. E peça a Deus para te mostrar como vencer isso. You know, I'm glad he doesn't show you everything at the same Sabe, eu time. fico feliz que Deus não te mostra tudo ao mesmo tempo, Because that'd be too overwhelming. porque isso seria pesado demais. And he won't show you the next thing until you deal with the one that he Ele showed não you. vai te mostrar a próxima coisa até você lidar com aquela coisa que Ele já te mostrou. God loves us so much. Deus nos ama tanto. No one loves us like God loves us. Ninguém nos ama como Deus nos ama. He loves us so much, he wants us to experience everything that he's provided for us. Ele nos ama tanto que Ele quer que nós experimentemos tudo que Ele providenciou para nós. One day God spoke to me and he said, Um dia Deus falou comigo. it's not necessarily that Satan takes your victory. Ele disse, não é necessariamente que Satanás ele pega a sua vitória. It's that you give it to him. A verdade é que você que dá a sua vitória para Satanás. Because we are children of God, Porque nós somos filhos de Deus, built in his image. criados à sua imagem. Tell me what the devil can steal from God. Me diga algo que o diabo pode roubar de Deus. So why is he able to take it from you? Então, por que então ele consegue pegar de você? It's because you give it up. Isso é porque você abre mão daquilo. You leave it over here on the table. Você deixa aqui On the em floor. cima da mesa ou no He chão. just comes and swipes it. E ele vem e pega. You don't walk away from your victory. I got it, Robert. Você não sai da sua vitória. Don't let nobody take your victory. Não deixe ninguém pegar a sua vitória. Don't let nobody take your peace. Não deixe ninguém levar a sua paz. And the more sensitive you come to God, to your peace, to your victory, the more sensitive you come. E quanto mais sensível à paz de Deus que você se torna, The more you'll be able to sense when you're getting closer to
a peace stealer. Mais sensível você vai perceber quando algum ladrão de paz encostar perto de você. I do not like to be in situations where I'm just tied up. Eu não gosto de No, estar just like- em situações onde eu estou presa, amarrada. And I'm just looking like E eu estou olhando. a way out. E eu estou procurando uma saída. But you know when you walk into situations like that, Mas sabe, quando você andar em situações assim, it's not an immediate thing. não é uma coisa It's a gradual imediata. thing. So stop. É uma coisa gradual. Então pare. Turn the other way Volte para o outro caminho. and go for the stronger peace. E vai para a paz maior. Don't be trying to figure out how weak can my peace get Não tenta entender como é que a paz chegou, como é before there's none. que a gente encontra a paz antes de não ter paz nenhuma. Let the peace of God rule. Deixe que a paz de Deus mesmo And if you see anything or governe. feel anything bothering your E peace, se você percebe ou sente que algo está perturbando a sua paz, that tells you you're getting a further from where God wants you. isso te mostra que você está se afastando daquilo que Deus quer e tem para a sua vida. So get back. Então volte para lá. Get to the place where you know when that peace is the strongest. Fique no lugar onde você sabe que aquela paz se tornou mais forte dentro de você. And if you're in a situation E se você estiver em uma situação that you can't get away from, que você não pode sair dali, that's when you need to pray in the Spirit. é aí que você precisa orar no Espírito. You don't have to pray out loud. Você não tem que orar em You can voz just alta. pray under your breath in the Você Spirit. pode orar baixinho, no seu So espírito. No matter what the circumstances are around you, Então, não importa qual seja a circunstância ao seu redor, you're praying in the Spirit, você está, a sua and the presença, peace of God stays strong. você está na presença, na atmosfera e a sua paz permanece forte. And as soon as you can get out of that situation, E assim que você puder sair daquela situação, as soon as you can get away from that situation, assim que você puder sair daquela situação, move. Do what you have to do to keep your peace. faça o que tiver que fazer para manter a sua paz. That's how you continue to grow as an individual. É assim que você continua crescendo como indivíduo. That's how you continue to grow as a church member. Assim é como você continua crescendo como um membro de igreja. That's how you continue to grow as staff. Assim é que você continua crescendo como esposa, As ministers. cônjuges ou As ministros, pastores. We don't have to deal with all that. A gente não tem que lidar com tudo isso. I've gotten to the place that I feel like Eu já cheguei a um lugar que eu já senti if I get in the elevator que se eu entrar no elevador and somebody in there cussing e alguém dentro do elevador está falando palavrão, and using the Lord's name in vain, olhando ou falando o nome do Senhor em vão, I feel like if they can cuss, I can pray in tongues. eu fico And that me is the sentindo. time Se eles podem falar palavrão, eu that posso I orar pray em out línguas. loud. Então eu começo a orar em outras línguas alto. Amen. Amém? God bless you. Deus te abençoe.